Boa tarde, pessoal. Eu sou Tiago Sodré e trago para você mais um dia de itinerância canábica, evento 100% online e gratuito, idealizado para levar conhecimento, desmistificar tabus e quebrar preconceitos sobre a cannabis, seu uso medicinal, terapêutico e industrial. Profissionais trazendo assuntos atuais, dados atualizados e debates necessários para a comunidade canábica e sociedade civil. Hoje nós temos aqui com a gente Dr. Leonardo Navarro. Tudo bem, doutor? Como vai o senhor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse evento. Obrigado pelo convite. E vamos discutir um pouquinho, então, sobre cannabis medicinal e o acesso à saúde, algumas questões relacionadas à prática médica também. Doutor Leonardo, hoje com o tema cannabis medicinal, contexto social, regulatório jurídico, acesso e boas práticas médicas. Um tema que a gente sabe que precisa dos devidos esclarecimentos. É tudo muito novo, as pessoas ainda não sabem o melhor caminho a seguir, a percorrer no universo medicinal da cannabis. Né? Sabemos que existem muitos entraves, muitas dificuldades no acesso, e eu acho que esses temas trazidos agora por doutor Leonardo ajudará a esclarecer muitas dúvidas, e peço a vocês que estejam nos acompanhando que questionem, fomentem a discussão, vamos instigar o doutor Leonardo a trazer tudo o que se refere ao contexto regulatório jurídico, acesso e boas práticas médicas relacionado à cannabis medicinal. Doutor Leonardo, a palavra é sua, os ouvidos são nossos, fique à vontade para poder se apresentar e trazer o que tiver de melhor de informação sobre o tema. A tela é sua. Obrigado, Tiago. Fui começar a falar, passou um avião aqui. Eu estou pertinho de Moema, então a gente tem às vezes essa interrupção, mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito mesmo o convite da Soul Cannabis para participar do Itinerância Canábica. O Tiago me convidou, né? Acho que em agosto, setembro do ano passado, com aquela previsão de um grande evento presencial, que infelizmente não ocorreu por causa da pandemia, mas mesmo assim vocês organizaram e viabilizaram que acontecesse nesse ambiente, que também é um ambiente democrático. Quem quiser assiste, quem não quiser não assiste, quem quiser comentar, comenta, perguntar, interagir, é interessante, é um grande aprendizado trabalhar agora nessas plataformas online, principalmente nessas aulas e palestras. Então, até por esse clima mais à vontade que a gente tem hoje, em pleno domingo, eu não vou compartilhar uma tela e ficar aqui discutindo de uma forma solitária, viu, Tiago? Eu vou fazer a abordagem dos temas. Se tiver alguma pergunta que entrar pelo chat, pelo Facebook ou por onde que vier, pode me interromper, vamos tentar bater um papo. Eu prefiro que hoje, nesse domingo, a gente converse do que eu ficar tomando o tempo aqui de 90 minutos aí de uma maneira ininterrupta e despejando informação. Falar em um evento organizado por uma associação sobre cannabis medicinal é uma das coisas mais legais que tem para quem trabalha hoje com esse tema, para quem trabalha hoje com os pacientes e para quem trabalha hoje com a associação. A gente sabe que as associações vieram realmente como uma verdadeira força motriz nesse cenário da cannabis, especialmente o da cannabis medicinal. Sem as associações, essa discussão seria, eu acredito, praticamente inócua hoje, né? Ela não faria nem cócega, por exemplo, para impulsionar um projeto de lei como o 399, que teve a participação aí das associações praticamente do começo ao fim.
Então, isso é muito legal. Então, eu realmente estou feliz de estar aqui com vocês. Estou bem feliz por ter mais uma associação divulgando, conversando e principalmente acolhendo o paciente. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes hoje. Então, quando a gente fala efetivamente em contexto social da cannabis para fins medicinal, o que é isso, né? O que vem a ser esse famoso contexto social? Esse contexto social está diretamente ligado às pessoas, aquelas pessoas que foram em busca efetivamente de informação. A gente não pode esquecer que há 6, 7 anos atrás, quando começou o grande boom da cannabis medicinal no Brasil, ou pelo menos se teve uma grande repercussão, nós não tínhamos esse dinamismo que nós temos hoje com a internet. Não era tudo tão imediato. Já existia essa digitalização, né? Esse ambiente virtual, mas aquelas mães que foram procurar por informação, não era tão fácil. Não foi tão fácil para essas mães. Como também não foi tão fácil para que a gente começasse a entender as diversas aplicações da cannabis medicinal. Dores crônicas, as doenças neurodegenerativas, psoríase, autismo, agora em ampla utilização durante a pandemia, por exemplo, para insônia, depressão, síndrome do pânico. Aí a gente tem esclerose múltipla, epilepsia refratária infantil, o autismo. Então, foi muito difícil até para a classe médica, que eu atuo bastante também com médicos, é muito difícil também até para a indústria, não as grandes indústrias farmacêuticas, mas para aquele profissional de farmácia, foi muito difícil essa compreensão da amplitude e das aplicações de um derivado de uma única planta, né? Talvez na medicina, e eu espero que algum farmacêutico responda essa minha pergunta, eu acho que não tem nenhuma planta medicinal no mundo que tenha essa possibilidade de aplicações. A princípio, eu não vi e nem estudei nada que me demonstrasse isso. Então, isso fez com que tivesse esse burburinho, o contexto social começou a ficar mais forte. Realmente, os atores desse contexto social começaram a ter protagonismo na discussão, as mães procurando acesso, brigando judicialmente, dando a cara na imprensa, dando a cara no judiciário, brigando com o político e realmente viabilizando que crianças tivessem acesso. A gente sabe que foi assim que começou esse boom do canabidiol, né? Se falava muito antes só do canabidiol. A cannabis medicinal, mas sempre se usava o canabidiol. O canabidiol virou aí a propaganda. Foi o canabidiol que apareceu no Fantástico, né? Aquela seringa com aquele óleo denso, espesso. Foi aquele canabidiol que apareceu no Fantástico há alguns anos atrás. Mas ninguém sabia o que tinha ali, todo mundo achava que aquele produto poderia fazer mal, que deveria ser melhor estudado, mas isso foi impulsionado. E então o contexto social ele veio permeado das mães, das associações, alguns médicos que passaram a prescrever, que passaram a entender, que passaram a querer impulsionar essa discussão. O contexto social ele veio e abraçou toda essa causa. Lógico, primeiro ponto do contexto social é a briga pelo acesso. O acesso, no primeiro momento, ao produto. Depois a gente tem o acesso via cultivo individual ou associativo para fins medicinais, também em ampla discussão, uma discussão aberta, franca, e eu gosto sempre de destacar, né, quando se fala muito do cultivo individual e associativo, as medidas judiciais que envolvem, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente precisa entender que o Brasil
tem dimensões absurdas. Então, o nível de acesso dos juízes é muito diferente se a gente for pensar até aqui mesmo em São Paulo, os juízes que estão na capital têm uma visão e uma orientação pessoal diferente, por exemplo, de um juiz no interior do estado de São Paulo, e isso é evidente, falando só de São Paulo, imagina isso em nível Brasil. Eu tenho decisões aqui em São Paulo que contemplam determinada situação, e no interior de São Paulo a decisão é totalmente diferente. Então, imagina impulsionar essas questões relacionadas ao cultivo individual e ao cultivo associativo, a briga e as divergências de opinião que nós não encontramos. Então, na verdade, é mais um impulso que eu gosto de registrar nesse contexto social. Eu gosto de trazer para o contexto social o trabalho do padre Ticão, que faleceu, né? Eu tive a oportunidade também de estar lá, de dar uma aula na comunidade, em um dos cursos do padre Ticão, e ali realmente existiu o impulsionamento para o acesso irrestrito, né? Existia, sim, ali a defesa da planta, do acesso à planta sem qualquer restrição, né? O padre Ticão sempre destacou se a planta é algo de Deus, por que o homem teria o direito de proibir que as pessoas tivessem acesso, e principalmente levando ali em consideração a comunidade dele, que era uma comunidade muito carente, repleta de mães, realmente ali repleta de mães que buscavam única e exclusivamente um alento para os seus filhos, né? Principalmente casos graves de epilepsia, paralisia cerebral e autismo. Todos esses casos ali que tiveram a possibilidade de acessar o óleo, eu pude ali presenciar e ter contato, todas essas crianças com um índice muito bom de melhora, ganharam qualidade de vida, proporcionaram que a família tivesse qualidade de vida. Então, esse contexto social realmente veio impulsionando a busca por sementes, né? Não adianta nada você brigar pelo acesso à planta, mas não se incentivar as pessoas a plantarem, não se incentivar, por exemplo, os cursos de plantio, cultivo e manuseio para extração dos subprodutos, né, de todas as possibilidades dos produtos medicinais. A gente sabe também que, com a discussão da cannabis medicinal, informações chegaram no Brasil que fizeram com que o mercado abrisse os olhos, tanto para as aplicações PET, para as aplicações humanas na área medicinal, na área cosmética, toda a forma derivativa do cânhamo, né? Tudo aquilo que o cânhamo pode proporcionar na sociedade com relação a novos produtos. E, lógico, é inevitável que a briga pela questão de drogas ressurgisse, ficasse mais forte. Eu acho que entendo até que o Dr. Marona, que esteve com vocês ontem, esteve aqui ontem, já atacou bem esse tema, já deixou muito claro o que tem que ser feito e como que é a discussão hoje com relação à política de drogas que a gente tem hoje. Então, este contexto social, eu não posso deixar de destacar. Esse contexto social, quando a gente traz para o direito, e quando a gente entende que o direito é um conjunto de normas naquele país, em determinado momento, toda essa discussão com relação à cannabis medicinal é a mostra clara que a participação efetiva da sociedade impulsiona, sim, a criação de norma. E eu vou deixar agora bem claro, quando a gente conversar um pouquinho agora sobre a Anvisa, para que ela pudesse ampliar a discussão dentro da própria agência e criar as normas que a gente tem hoje, efetivamente foi por impulso social. Como assim, Leonardo? Sim, a Anvisa, no momento que a Anvisa criou 2 consultas públicas em maio e junho de 2019, uma que era com relação ao cultivo e outra era com relação à regulamentação dos produtos importados,
as pessoas foram chamadas, o contexto social foi acionado, a Anvisa abriu as portas para que as pessoas tivessem acesso e pudessem opinar em consultas públicas. A gente não pode deixar isso para trás, esse trabalho que a Anvisa fez, porque efetivamente foram por consultas públicas que se teve o impulso da discussão dentro da Anvisa. Então, a gente não pode nunca desconsiderar ou apedrejar esse contexto que a Anvisa fez, essa discussão que a Anvisa impulsionou e que acabou, sim, desencadeando as duas normas que a gente tem. Eu também gosto de destacar, e para quem também não tem muito conhecimento, ou também não tem tanta atuação, a gente vive uma verdadeira loucura. Se a gente for pensar que diversas empresas estão vindo para o Brasil para impulsionar acesso a derivados da cannabis para fins medicinais, toda uma operação logística e de fornecimento que é realizada por essas empresas com base em uma RDC, né? A que viabiliza a importação, por exemplo, é a 335. E tem empresas que se dedicam hoje só a viabilizar a importação de produto importado de cannabis por força da RDC 335. Se amanhã um diretor da Anvisa ou colegiado da Anvisa entende que essa RDC é incompatível com o mercado ou que ela não deve prevalecer e revoga, todo um mercado no Brasil vai ficar paralisado. Então, olha a fragilidade que a gente tem mesmo não batendo na Anvisa. Não vamos bater na Anvisa, porque a culpa não é dela, mas olha a fragilidade legislativa que a gente tem hoje com relação ao mercado e com relação ao acesso que esse paciente precisa, tá? Então, é muito importante a gente destacar essa característica que a Anvisa proporcionou, discutindo, sim, abertamente por duas consultas públicas as questões relativas à cannabis e que desencadearam lá na frente realmente as duas RDCs que a gente tem hoje. A maconha como planta, a cannabis como planta, realmente ela já foi reconhecida pela Anvisa como uma planta medicinal. Isso é fato, né? É direito, já contempla, a Anvisa já contempla esta situação, como o reconhecimento da maconha, da cannabis como uma planta medicinal, tá? Existe uma briga tremenda e das mais importantes que vem se travando aí, que é a diferença efetiva se é produto ou medicamento, se existe uma nova classe se a Anvisa, ao criar esse termo produto de cannabis, ela afastou esse produto da regulamentação de medicamento e remédio, como que se direciona essa discussão? Há entendimentos de farmacêuticos que entendem que é necessário impulsionar assim, mas sempre o impulso como grau farma, né? Ou seja, criar regras tais como a produção de medicamento. Então, é importante que a gente entenda isso. Bem, chegou aqui uma primeira provocação. Vamos lá. Se um pode, dois podem, podemos chamar de tendência, mas se 300 podem, por que ainda não virou um direito para tudo? E quais os caminhos para que a justiça reconheça a jurisprudência? Muito provavelmente, esta pergunta está relacionada ao habeas corpus, e a gente vai tratar, eu não sei quem fez a pergunta, mas, lógico, daqui a pouquinho, quando a gente sair desse contexto regulatório e partir para essas normas, essa parte judicial, tratando de acesso pelo SUS, é direito, sim, das pessoas pleitearem o medicamento pelo SUS, o acesso via associação, o acesso direto, né, o acesso por habeas corpus, acesso pelo plano de saúde, tá? Então, a gente vai tratar essa discussão um pouquinho mais para frente, sim. Então, tem essa grande discussão dentro da Anvisa com relação ao produto e medicamento, que é uma discussão que esteve presente também no projeto de lei 399, que a gente também vai abordar um pouquinho,
Então, e querendo ou não, esse é o ponto que as associações ficaram não chateadas, mas que querem realmente e precisam continuar a discussão, que é o direcionamento do produto de cannabis para grau farma, né, para medicamento, e isso pode inviabilizar que muitas associações continuem o trabalho que vem fazendo. Nós temos, querendo ou não, um produto só, um produto registrado como medicamento, tá? Esse produto, eu não gosto de falar o nome, mas é de conhecimento geral, é o Mevatil, que fora do Brasil ele tem o nome de Sativex. Este produto realmente é um medicamento. Ele tem todas as características de registro e de bula, de frasco, de medicamento. E até para afastar também qualquer discussão com relação ao THC, vamos deixar claro que o Mevatil é um produto com 25 miligramas de CBD e 27 de THC. Então, ele tem um percentual na sua composição maior de THC do que o CBD. Tá? Então, aquela discussão, inclusive, que se teve dentro do PL é porque muitos deputados ali se negaram até ler a bula do Mevatil, que é um medicamento, que a composição dele é infinitamente maior de THC. Tá? Então, essa discussão é bem complicada, tem termos técnicos, tem questões técnicas envolvendo todo o Mevatil e até o seu registro, mas realmente o Mevatil ele tem aí um percentual maior de THC, se a gente confrontar com o percentual dele de CBD. Então, a Anvisa tem toda essa regulamentação hoje com relação ao registro do Mevatil, e nós temos agora, pelo menos no último levantamento que eu fiz, nós temos uma indústria farmacêutica com 3 registros de produto, né? CBD isolado, o famoso CBD sintético. Então, uma empresa com 3 produtos registrados como produto de cannabis, não é medicamento. Esse produto não possui registro na Anvisa, ele possui autorização sanitária para ser produzido no Brasil. Não é medicamento. Existe um prazo que a RDC estabelece, a RDC 327, para que a empresa conclua, aí sim, o registro desse produto como medicamento, mas, por enquanto, a autorização sanitária. Então, uma empresa com 3 autorizações sanitárias no Brasil e, pelo último levantamento, mais 2 empresas pediram autorização sanitária e agora, então, nós temos uma empresa com 3 e mais 2 empresas com um registro com mais 2 autorizações de autorização sanitária para produção de um produto de cannabis. É pouco, é insuficiente. O custo desse produto na farmácia ainda é caro e é controverso ainda os seus efeitos efetivos sendo de CBD isolado. Então, essa é uma discussão que ainda precisa se impulsionar, ainda precisa se discutir, e aí é uma discussão muito técnica, seja na área farmacêutica e na área clínica. Né? A gente tem aí esse debate médico e farmacêutico com relação aos efeitos desses produtos que são tidos como CBD isolado e o CBD isolado de forma sintética, que é esse que nós temos, que uma empresa detém hoje 3 autorizações no Brasil. Mas a gente não pode desprezar que a Anvisa andou nesse sentido. A Anvisa também viabilizou, por uma RDC, a chamada RDC 335, que se tivesse acesso a produto importado. E por que é tão importante ter o acesso ao produto importado? Por que eu defendo o acesso ao produto importado também? Porque a prateleira lá fora, ela tem uma gama de possibilidades para tratamento, de composição, de qualidade de produtos, que por que não
viabilizar o acesso? Por que não chegar a este acesso ao produto importado? Por que não viabilizar que o médico possa prescrever o produto importado e o paciente tenha acesso? Então, a Anvisa regulamentou, tá? Então, por prescrição médica, o paciente pode ter acesso a produtos importados. Ele ingressa no site da Anvisa, tá? Estou com um slide aqui na cara do Gol. Eu vou mostrar aqui, ó. É muito simples. As pessoas acham que é um grande problema. Não, não é. Tá aqui, ó. Existe um canal aberto na Anvisa, que agora todos os sites do governo federal estão centralizados na plataforma gov.br, mas quem tiver a prescrição de um produto importado vai entrar neste link. A própria pessoa faz o cadastro e a própria pessoa recebe, então, a sua autorização de importação. E se essa pessoa não tiver problemas com a língua, não tiver problemas em entender uma dinâmica de uma compra internacional, ela pode trazer os produtos prescritos pelo médico diretamente. Então, falar que isto não é avanço não é produtivo para discussão com relação ao acesso. Tanto que a gente sabe hoje, né, que existem mais de 18 mil pacientes cadastrados na Anvisa. Então, é um número grande de pessoas que tiveram acesso a produto importado. E aí, confrontando com o custo Brasil, tirando o dólar que está alto, existem produtos importados de boa qualidade, com laudos de análise de metais pesados e contaminação, ou seja, laudos que viabilizam que a pessoa tenha segurança em prescrever, né? O médico tenha segurança em prescrever e o paciente tenha segurança de utilizar aquele produto, com preços iniciando aí em 42, 45 dólares. Então, são produtos que podem chegar aqui no Brasil a 200 e poucos reais. Se é caro ou se é barato, é o bolso de cada um que vai falar, e a gente sabe disso. Mas nós sabemos que existem associações que vendem o óleo a 350, 400, 500 reais. Então, se existem produtos importados lá fora, a gente precisa que esses produtos cheguem ao Brasil, a gente precisa aumentar realmente a concorrência com relação ao mercado para que o preço aqui caia. Sem concorrência, os players, inclusive as associações, vão continuar praticando valores altos. Tem todo custo? Tem. O Brasil é diferente? É. Mas se nós temos lá fora produtos a 42, 45 dólares, por que não ter um valor compatível ou até menor aqui no Brasil? Tá? Então, é importante que a gente não fuja dessa discussão. Concordo. Ali entrou uma questões clínicas e indústria. Ok, efetivamente é a parte clínica que direciona se um produto está sendo bem utilizado ou não, se ele traz ou não o resultado esperado. Mas, se a gente for pensar em acesso e segurança, e eu sei que tem muita polêmica com relação a isso, o monopólio das farmacêuticas, uma série de situações, mas ontem, por exemplo, nós tivemos uma discussão no Conselho Federal de Farmácia, tá? E não é as farmacêuticas, Conselho Federal dos Profissionais de Farmácia. E ali ficou muito claro que os profissionais de farmácia são totalmente favoráveis ao produto. Eles querem, inclusive, ter a prerrogativa, da mesma forma que eles têm com alguns outros medicamentos, para acompanhar a evolução terapêutica e fazer dosagem, que hoje no Brasil, se a gente for analisar a legislação nua e crua, o farmacêutico estaria fora, tá? E eles querem, sim, o Conselho Federal de Farmácia, eles querem que o produto tenha efetiva qualidade. Essa briga dos farmacêuticos, tá?
Indústria farmacêutica é uma coisa. O farmacêutico, ele quer que as pessoas tenham acesso a produtos de qualidade, a produtos que tenham uma certificação mínima para que fique isento de metal pesado, fique isento de contaminação biológica, por exemplo, fezes. Existe um estudo que os farmacêuticos estão utilizando aqui no Brasil, que, mesmo com relação a alguns produtos importados, em análises laboratoriais, existia contaminação. Então, é isso que se quer evitar. Quando se fala de uma indústria aqui regulamentada ou de uma produção regulamentada dos derivados da cannabis, do produto de cannabis, o que se quer é isso. É pelo menos um processo de produção regulamentado que indique uma garantia do que tem no frasco, do que aquela pessoa, aquela criança, aquele bebê vai ingerir. E é isso que a gente tem que pensar em segurança. Um adulto como eu, como o Tiago, comprar um óleo de qualquer lugar, sem procedência, e colocar na boca é uma coisa. Agora, imagina você administrar isso numa criança, num bebê. O resultado que isso pode ter, a contaminação que pode estar atrelada a um produto que não tem procedência ou que não tem um certo nível de certificação naquela produção. Então, é isso que a gente tem que também zelar quando se fala de acesso e quando a gente fala de paciente, tá? Então, o site da Anvisa funciona. 2 RDCs que hoje regulamentam o mercado. RDC 327, de 2019, ela é de dezembro de 2019. Essa RDC viabiliza, sim, que empresas nacionais produzam, só que com o insumo importado. Polêmico ou não, é isso que a RDC traz para a gente e é isso que algumas empresas estão fazendo. Ou viabiliza também que essas mesmas empresas nacionais importem um produto já pronto e disponibilize nas farmácias e drogarias. Isso está regulado no Brasil e algumas empresas, sim, algumas farmacêuticas pequenas têm direcionado ou a importação do insumo para produzir ou a importação já de um produto pronto que eles entendam que vai ser viável colocar nas farmácias e drogarias, tá? A RDC 335 é uma RDC bem importante, porque, como eu citei, é a RDC 335 que viabiliza que médico prescreva para o paciente dele. Aqui eu entendo também, lógico, a possibilidade dos veterinários e dos dentistas prescreverem um produto importado que eles conheçam e tenham confiança de prescrever. Porque tem um detalhe nessa RDC e nessa conjectura que é importante, que é muito importante. Esta forma que a Anvisa dispôs, ela coloca o profissional que prescreve como responsável pelo produto. A Anvisa sai da esfera de registro ou de qualquer tipo de parecer com relação àquele produto e atribui ao médico toda a responsabilidade por um eventual efeito colateral nesse produto. Muitos médicos não se atentaram a isso. É muito importante que o médico realmente tenha conhecimento com relação ao produto, origem, tenha acesso aos laudos com relação a este produto para que ele tenha segurança. Por quê? Qualquer efeito colateral não esperado ou um paciente ter algum tipo de contaminação por um produto prescrito por um médico importado, o responsável aqui no Brasil vai ser o médico e não a Anvisa. Então, é importante a gente ter em mente esse detalhe muito importante da RDC 335, tá? Exato, chegou um comentário, a Anvisa vai dispor sobre as boas práticas da produção de medicamento, efetivamente é isso, e o Ministério da Agricultura, sim, o mapa, né, com relação às boas práticas da produção do plantio, efetivamente, se tiver à disposição o plantio do cânhamo para fins industriais, por exemplo, vai ter que ser regulado pelo mapa, sim, tá? E os produtos até, as variações
por exemplo, com relação a cosméticos, que é grande, há uma grande espera com relação a essa regulamentação também, como os produtos alimentares também há uma grande regulamentação. Aliás, é um grande anseio para que essa regulamentação também chegue e tenha essa possibilidade de exploração desse mercado. Tiago, algum comentário até agora? Alguma dúvida? O que a gente pode te ajudar? Estava acompanhando atentamente aqui os seus esclarecimentos sobre as RDCs, sobre as boas práticas de produção, critérios de segurança, que eu acho que deve ser pertinente a todo o processo de produção, né? Mas eu gostaria de trazer um pouco a discussão agora desse contexto regulatório para o PL 399, que está agora em evidência, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai subir para o Senado, e há um grande debate, né? Uma grande discussão quanto esse direcionamento que a PL dá para uma possível reserva de mercado para uma indústria, e no contrabalanço, né, é a possibilidade também do acesso via SUS da medicação. No entanto, há um grande questionamento sobre as associações entrarem ou não entrarem no PL, e os critérios, caso elas entrem, que elas devam atender, que são critérios caríssimos, né, de segurança, exigências com relação ao processo de produção similar ao da indústria, que um processo que é completamente diferente, né, da proposta das associações. E as associações, em sua maioria, se não todas, são sem fins lucrativos, com o objetivo meramente social de viabilizar acesso à população, que hoje não existe, porque você vai na farmácia comprar um remédio a R$ 2.500, R$ 3.000 hoje, que é o que tem disponível, vamos dizer assim. Tem o da Abrace, claro, né, a associação que tem autorização para fornecer remédio de cannabis, mas, ainda assim, a demanda, o que gira em torno de 10 milhões de pessoas que demandam dessa medicação, não é atendida porque não tem a oferta do produto, e o que tem não é de fácil acesso, mesmo com tudo isso que você falou aí do acesso pela Anvisa, né? O acesso via associação, as associações e a possibilidade do acesso via SUS, porque dá farmácia para quem precisa da medicação em um volume maior, né? Não tem como custear. Okay. Então, eu pergunto para você, Leonardo, eu gostaria que você discorresse sobre isso, né? Quais os avanços que a PL 399 nos garante? Qual é a ausência de conteúdo nessa PL que é objeto de debate, como a questão da reparação histórica, né? E o que é que você entende da aprovação, se essa PL de fato for aprovada, né? Se é um avanço, eu entendo que é um avanço, mas que deixa muito a desejar. Mas, por favor, traga para a gente um pouco do seu olhar sobre a PL 399. Vamos lá, Tiago. E para todo mundo que está acompanhando a gente aí. A gente saiu desse contexto social e do regulatório. O regulatório, eu acho que, se ficou alguma dúvida, enviem, a gente volta no tema. Eu tenho uma dúvida sobre o contexto regulatório. Então, vamos lá, antes de começar, então, essa parte do PL, Derek. Fica à vontade. Tá, doutor. Assim, eu queria saber, assim mesmo, só como é que funciona. Desculpa, assim, a gente é um pouco leigo, né? Mas no Brasil, por exemplo, assim, qualquer medicamento fitoterápico, se a gente for falar assim de cavalinha, se a gente for falar assim de camomila,
dentro da Anvisa, ele vai ter assim, ele vai ser encarado como medicamento, né? Inclusive, isso aconteceu na época que o Dr. Elisaldo Carlini, né, trabalhava na Anvisa e tudo. Então, a gente não esperaria diferente, que fosse diferente com a cannabis. Agora, assim, contraria um pouco, não sei se são determinações, eu quero entender como é que funciona isso, porque a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que também por tratados faz o nosso pensar, né, e regulamentar a saúde aqui no Brasil, eles têm, desde a década de 70, incentivado bastante assim a medicina tradicional, né, o uso da fitoterapia como remédio, não como medicamento. De que maneira essa tendência mundial, né, internacional, conseguiria interferir aqui, assim, e também a gente tem, por exemplo, a farmácia viva, que já leva, que é uma diretriz, né, uma lei que já leva para esse lado, e como que a cannabis pode fazer esse caminho? Vamos lá, Débora. O que a gente precisa ter realmente em mente e deixar muito claro aqui no Brasil, para a gente fechar essa questão regulatória. O Brasil, ele vem, nós estamos sentados, né, em uma legislação proibicionista e que a planta está inserida lá. Então, esse é um primeiro grande obstáculo. Enquanto diversos outros países discutiram isso de uma forma aberta na sociedade, regulamentaram e começaram a dispor diferente com relação à planta, e aí sim, destinando essa planta para as diversas possibilidades de uso dela, e a gente sabe disso. Diversos países hoje, a Espanha hoje você pode ter acesso ao uso adulto, né, de uma forma praticamente indiscriminada lá, como você vai ter acesso também a todos os subprodutos medicinais, os óleos, os extratos e tudo mais. Então, o que a gente precisa primeiro entender? Regulamentar alguma coisa, do ponto de vista jurídico, não importa a planta, tá? Não importa que planta nós estivermos falando. Regulamentar, legislar sobre alguma coisa não é algo que se dá de uma maneira rápida. O doente precisa de acesso pela farmácia magistral, né, na fitoterapia, nessa produção de medicamento. O médico precisa ter a possibilidade de prescrever e o mercado tem que estar regulado. Mas a gente não consegue agregar todos esses anseios em um período tão curto de tempo. Esse é um grande óbice e que vem frustrando muita gente. Eu vou dar um dado. A semana passada eu fiz reunião com 3 farmacêuticos que queriam discutir as possibilidades deles atuarem com cannabis no Brasil. Agora, eles têm um dinheirinho para investir, eles queriam viabilizar algum tipo de negócio para desenvolver produtos de cannabis. E quando você explica para eles, eles falam, nossa, é difícil. Então, Derek, é difícil. A OMS, lógico, tanto a OMS como a ONU, reclassificou a cannabis. Ela tirou a cannabis do rol de substâncias e de derivados proibidos e trouxeram para uma classificação mais amena, que é a classificação que viabiliza o acesso ou o melhor acesso para análises do conteúdo e das possibilidades medicinais. Então, isso já é um avanço. Aqui no Brasil, legislar sobre isso não vai ser fácil, Derek. Não vai ser fácil. Não é fácil. As discussões legislativas e regulatórias no Brasil, elas muitas vezes não acompanham o direcionamento e o anseio social. As associações, elas não... Todo esse movimento que as associações fizeram
como realmente a força motriz dessa discussão, como eu já tinha destacado anteriormente, fez com que muitas associações estivessem à frente, por exemplo, de muitos técnicos da Anvisa. A gente sabe que tem associações aí com farmacêuticos contratados que têm a possibilidade de discutir de uma forma aberta, técnica e efetiva, muito maior do que muitos outros farmacêuticos e profissionais da área que não têm acesso, por exemplo, à planta e que não sabem todas as possibilidades que a planta tem. Então, a gente precisa entender isso. O anseio da regulação, eu tenho, o Thiago tem, e todo mundo que nos acompanha, que está presente hoje, eu tenho certeza que tem, porque a gente está falando de situações delicadas. Uma pessoa com dor crônica, uma pessoa com fibromialgia, ela quer um alívio imediato para sua dor. Fibromialgia, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, não vamos esconder isso. Todo mundo sabe que o tratamento mais efetivo, que vai dar tranquilidade ao fibromialgico, é o acesso à flor para ele vaporizar. Ele vai ter um alívio imediato. Aonde esse acesso não é medicinal? Entendeu? Então, a gente quer isso. E aí eu pergunto, doutor, eu desculpe quero, né, Thiago? interromper. Eu quero, você quer. Aí a gente recebe uma notícia, Thiago, só para concluir, olha só. A gente recebe uma notícia que flores de cannabis envasadas a vácuo, devidamente acondicionadas, passaram a ser disponibilizadas nas farmácias em Portugal. Aí é lógico que a gente quer isso. É natural que a gente queira... A gente quer mais que isso, doutor. Eu sei, mas imagina, é natural. Imagina, uma pessoa com fibromialgia que não consegue levantar da cama, que às vezes nem um óleo muito bem feito para ela resolve, mas ela sabe que se ela tiver o acesso à flor da forma vaporizada, ela vai conseguir levantar e tomar um banho. Então é essa discussão que a gente tem que ter. Essa pessoa não deveria ter o direito de plantar a flor dela? Isso, a gente vai Ao chegar a invés de isso ter que pegar uma flor embalada a vácuo na farmácia ou no dispensário. A gente vai chegar aí, a gente vai chegar, Thiago, nessa discussão. Mas o que eu posso... Doutor. Não, a gente vai chegar, mas eu vou te responder agora e depois a gente avança e também discute mais. Plantar, o acesso à planta para fins medicinais, lógico que eu vou defender todo mundo que vier me procurar na esfera profissional para que a gente possa impulsionar a medida adequada para que a pessoa tenha acesso à planta. Mas plantar não é para todo mundo. Então, quando a gente fala de acesso, quem quer plantar, que tenha seu direito resguardado, mas aquela pessoa que não quer plantar não é fácil. Leonardo, eu tinha umas orquídeas aqui em casa, no quintal. Elas morreram. Imagina se eu tiver que for inventar de plantar cannabis aqui. Vai morrer. Ou minha cachorra come. Ninguém... Agora, se eu precisar vaporizar, aí eu te pergunto, eu te devolvo, Thiago. Por que o acesso a um envelope lacrado dentro de uma farmácia também não pode existir? Como acesso, tem que existir. E eu escolho, o paciente escolhe. É isso que é importante. A escolha, Thiago, com relação à forma de acesso a tratamento, é entre médico-paciente, mas principalmente respeitando a autonomia do paciente. Se aquele paciente quer brigar, quer discutir e quer plantar, ótimo, perfeito. Agora, se aquele outro paciente quer ter acesso a uma flor, porque ele é fibromialgico, ele sabe que é a vaporização, então ele usa o óleo, mas no dia de crise ele quer ter a flor. Que ele tenha acesso de forma lícita a essa flor. Que seja num dispensário específico, que seja em algum lugar específico, né? Que se regule isso. Mas o que eu não posso é trazer todo mundo para a mesma discussão, Thiago.
não são todas as pessoas que têm condições de ambiente. Às vezes a pessoa mora num apartamento que ele não tem condições de ter uma samambaia. Todo mundo fala que tem que ter, né, uma flor em casa, mas tem gente que não tem essa possibilidade, ou porque trabalha muito, ou porque não tem condições mesmo. Então, o acesso ela tem que se dar amplo e restrito, mas dentro da necessidade de cada um, necessidade e possibilidade. Por isso que eu não sou contra o acesso à planta, não sou contra o acesso ao derivado, à flor como uma possibilidade terapêutica, muito pelo contrário. Agora, o que a gente não pode trazer todo mundo, todas as discussões, para o mesmo ambiente, tá? Derek vai falar? Não. Podemos entrar no PL? Isso, eu queria então só complementar assim essa questão da regulamentação. E é lógico que a autonomia do paciente, inclusive, é um direito, né, na Constituição, no SUS, né? Mas aí a gente fala, quando a legislação ainda se encontra assim nebulosa, né, várias áreas ainda escuras, não atingidas assim pela luz do direito, né? Ainda igual acontece aqui no tratamento no Brasil. Qual o direito que prevalece? Por exemplo, assim, o meu acesso à saúde ou a minha autonomia de buscar meu tratamento ou a lei criminal? Porque igual o senhor citou o exemplo da pessoa com fibromialgia, ela tem o direito de avançar os limites da lei e procurar o tratamento dela, ou ela assim, tem que se resguardar os limites e também ferir um direito que é fundamental da Constituição, que é o direito à saúde? Como que isso também Vamos lá. qual que é o peso disso, né? Eu tenho dificuldade de entender isso também. Vamos tratar, vamos pontuar isso aqui, e depois a gente continua também. Esse mesmo assunto vai aparecer de novo, Derek, mas olha só. A Constituição Federal, ela traz uma série de princípios. A dignidade, o princípio da justiça, o princípio do contraditório, como ela traz uma enormidade de princípios com relação ao direito de acesso à saúde. Direito do acesso à saúde. Então, quando uma pessoa tem ciência, conhecimento de que existe uma possibilidade terapêutica não regulada aqui no Brasil, ela tem o direito de buscar resguardo para se submeter àquele tipo de terapia. E aqui eu não estou falando de cannabis, eu estou falando de saúde e de terapia, não importa qual. Um medicamento raro, um medicamento caro, não importa. A Constituição Federal ela traz aí um rol de princípios e direitos à pessoa que garantem esse acesso, Derek. Então, com relação à cannabis, nós sabemos muito bem que quando alguém vai para o judiciário, eu, você ou qualquer outra pessoa, a gente, para pleitear algo que, como você falou, a regulamentação da cannabis no Brasil ainda está se acomodando, ainda a discussão está acontecendo. Então, hoje, o PL é uma expectativa de direito. Ele não confere direito nenhum a ninguém. É um projeto de lei. É uma expectativa de que, se aprovado em todas as casas legislativas e se sancionado pelo presidente da República, aquela expectativa de direito se torna direito. Hoje, o nosso mercado, Derek, ele é regulamentado de acesso pela Anvisa. Acabou. Acabou. Agora, eu quero ter acesso à planta, eu tenho fibromialgia e eu quero ter acesso à planta. Eu tenho que superar
a barreira proibicionista. Não tem jeito. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje, planta no solo ainda é considerado crime. Então, é uma discussão que a gente não pode colocar ou querer colocar um guarda-chuva em cima e fugir dessa discussão. Planta no solo, esfera criminal. Então, eu preciso buscar o judiciário para quebrar, para transformar aquilo que pode ser entendido como criminoso como um direito. E é isso que o habeas corpus vem fazendo. É isso que as associações estão procurando. Ela vai tentar quebrar a proibição de uma norma legal, justamente por quê? Pelo acesso à saúde constitucional. Então, a dinâmica das medidas judiciais são nesse sentido. Só que, a partir do momento, e isso vale para qualquer discussão judicial, quando eu saio da minha esfera de possibilidade de resolver um problema e levo esse problema para o judiciário, eu fico sujeito à cabeça de um terceiro, que eu não sei quem é o juiz, eu não sei o que ele vai falar, eu não sei o que ele pensa, eu não sei se ele alguma vez escutou o tema cannabis medicinal. Vou te dar um exemplo. Eu fui procurado por uma paciente semana passada, do Piauí. Ela teve a liminar para habeas corpus, começou seu plantio, o processo demorou, e o mesmo juiz, na sentença, fala, ó, esquece tudo que eu concedi lá na liminar. Eu analisei melhor, e se quiser que procure o produto importado, procure as associações que têm o direito, você não vai produzir na sua casa, você não vai plantar e você não vai produzir o seu óleo. O mesmo juiz. Então, ele concedeu o direito por liminar no habeas corpus, e meses depois, quando ele foi julgar o habeas corpus, ele negou, ele revogou aquilo que ele concedeu. E agora eu estou estudando o caso, porque o colega advogado que estava atuando fez o recurso no Tribunal Regional Federal, e agora a gente vai discutir, ver se a possibilidade de fazer uma sustentação oral para tentar reverter essa situação no tribunal. Então, mas por um lado, isso é bom. Como advogado, talvez o paciente se decepcione, mas como advogado, a gente começa a ver que a cada dia o número de pessoas que procuram o judiciário para acesso, e aí não importa que tipo de acesso, vem crescendo. O acesso pelo SUS, o acesso pela operadora do plano de saúde e o acesso via habeas corpus para que possa produzir o próprio medicamento. Então é bom, só que não vai ser uniforme. Por quê? Cada juiz é livre para decidir aquele tema do jeito que ele quiser. Então, precisa fortalecer, precisa ter mais processo, precisa ter mais conteúdo técnico, precisa ter mais conteúdo acadêmico, precisa ter mais, por exemplo, a gente precisa ter mais ensaios clínicos, a gente precisa ter mais demonstrações clínicas de eficácia do produto. Então, quanto mais documento a gente tiver, melhor o judiciário recebe a discussão. Tem habeas corpus que eu tive acesso aqui em São Paulo, que nem relatório médico tinha. Como que essa pessoa quer provocar o juiz para entender a dor que ela sente, se nem um relatório médico foi juntado ao habeas corpus? Era simplesmente uma declaração dela, falando que ela era doente, falando que ela começou a usar os derivados da cannabis e que ela queria produzir. Não há como se convencer o judiciário com documentação precária. O judiciário, a primeira análise que o judiciário faz é de documento, não é do Leonardo. Ele não sabe quem é o Tiago, ele não sabe quem é o Derek. A primeira coisa que o juiz pega é a petição inicial e os documentos que estão ali. Se aquilo que eu narro tem documentos que sustentem, o juiz começa a entender aquilo. Agora, se você
não leva essa documentação para o judiciário, se você não instrui o processo de uma forma pesada, fica difícil a discussão. Não deixa de ser boa, porque cada vez mais a discussão aparece, mas você perde uma chance. Diga, Derek. Não, eu fico pensando assim que talvez esse aumento da procura no judiciário, essa alternativa, talvez vai inchar, né, esse fluxo, porque o que eu vejo é que ninguém quer assumir, né? O judiciário está empurrando para a Anvisa, que empurra para o STF, que joga para a Anvisa de novo, e aí agora Câmara, depois Senado, Mas Conitec. isso é um cenário típico de ausência de regulamentação de determinada matéria. Se a gente quiser sair, por exemplo, da área da saúde e discutir, por exemplo, telefonia, quanto tempo se brigou por uma regulamentação do setor no Brasil? Foi um quebra-pau. E a gente está enfrentando a mesma coisa. Marco Civil da internet foi um quebra-pau. Agora, essa famosa lei, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, só para implantar essa matéria, essa discussão no Brasil, foram anos de discussão legislativa, e para entrar em vigor agora, teve 3 ou 4 alterações de data para que a lei entrasse em vigor. Então, quando você tem um mercado que não está muito bem assentado, essa discussão vai estar sempre presente, Derek, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos avançar para o PL? Vamos lá? Então, vamos lá. O Thiago pediu, então, que a gente avançasse sobre o PL. Para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente aí pela rede social e não sabe ou não teve acesso ao que é o PL. PL 399 de 2015. O PL 399 de 2015 é uma proposta de discussão para se regulamentar cannabis no Brasil. Mas aqui vamos deixar um ponto já definido. Em nenhum momento do PL, eu até vou puxar aqui o PL como um todo, só para a gente mostrar aqui para vocês. O PL 399, ele veio em momento algum, ele contemplou, nem lá em 2015, quando ele foi proposto, e eu vou mostrar aqui para vocês, em momento nenhum se falou do acesso à planta por pessoa física, Thiago. Então, essa é uma grande briga, né? Sempre foi, sempre vai ser, mas foi uma discussão, talvez por uma opção legislativa e política, que não se tratasse disso. Que se tratasse do acesso à planta efetivamente, ou de certa forma, em momento oportuno, reclassificar a planta no Brasil, do ponto de vista legal, em outra discussão. Se o PL, que não viabiliza o acesso à planta, já vem sendo massacrado pela oposição e por todos os proibicionistas que estão aí, imagina se tivéssemos o acesso à planta contemplado. Talvez, nem a instauração da comissão para discutir uma norma que tivesse esse acesso teríamos conseguido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar guardado, tá? Mas o PL, ele contempla toda a possibilidade de exploração do potencial dessa planta. Então, o potencial medicinal da planta, o potencial industrial e o potencial de acesso via farmácia SUS, né, farmácia viva do SUS, exploração pelas associações também, pessoas jurídicas, farmacêuticas, né, ou empresas que tenham possibilidade de viabilizar o acesso aos produtos. Então, o PL, ele veio com esse intuito. Aí muita gente fala, nossa, mas por que tanta discussão em torno do PL? Por causa disso, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que era o PL inicialmente.
Acho que pouca gente teve essa curiosidade de buscar esse documento, mas olha só, em 2015 não tinha nem o número aqui do PL, tá vendo? Era só projeto de lei. O deputado Fábio Mitidieri, ele simplesmente quis regulamentar a lei de drogas. Então, o PL originário, ele tinha um artigo, tá aqui. Só tinha esse artigo no PL. Os medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta denominada cannabis poderão ser comercializados no território nacional. Então, olha só. Primeiro momento se fala de comercialização, desde que exista a comprovação de sua eficácia terapêutica devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de sua indicação e uso. Então, olha o que era em 2015 o PL 399, que nem, ó, isso aqui é a propositura, né? Foi assim que o deputado propôs o PL, aí ele veio a receber o número 399. Então, ele era de uma simplicidade tamanha e ficou arquivado por 4 anos. Ele não teve sequer andamento esse PL. Teve algumas movimentações dentro da Câmara dos Deputados, mas ele não teve nenhum tipo de andamento efetivo que pudesse configurar o impulso legislativo. E aí, para quem tem curiosidade também, eu vou colocar aqui na tela o que é o PL 399 hoje, para que as pessoas possam visualizar. Tem gente que não visualizou, não teve acesso, não teve nenhum tipo de leitura com relação ao acesso. Isso aqui é o que virou, vamos colocar assim, hoje, o PL 399. Está aqui, ó. Comissão especial destinada a proferir parecer sobre o projeto de lei 399/2015, que era aquele lá do Fábio Mitidieri, que agora teve como relatoria o deputado Luciano Dutti. Então, está aqui, ó, o texto original, toda uma justificativa, todos os trabalhos da comissão estão aqui, esse documento está disponível na Câmara dos Deputados, qualquer pessoa pode baixar esse documento, quem quiser eu envio aqui pelo chat ou passo para o pessoal da Socanabis para enviar para vocês. E aí, aquele texto originário do deputado Fábio Mitidieri passou a ser este texto que é chamado como substitutivo do PL 399. Então, ele está aqui, ó. Este aqui agora, daqui para baixo, é o PL 399. Ou seja, é uma norma que vai viabilizar a exploração da planta. Tem muita gente ligada a essa discussão que fica bravo comigo quando eu falo essa questão da exploração da planta, mas é isso. O PL viabiliza que essa planta, com diversas propriedades, comece a ser explorada de forma industrial no Brasil. É isso. Então, todo o ciclo de produção dos produtos dessa planta vão poder ser verificados daqui para frente com a aprovação desse PL. Hoje, ressalto novamente, nós temos uma expectativa, só isso, mas é esse texto aqui. Então, ele traz toda uma classificação, tá? Eu estou passando aqui para quem está acompanhando a gente. Ele fala o que é o produto, o medicamento fitoterápico, ele fala o que é o medicamento canabinoide, ele traz toda a classificação, o que vai ser o produto magistral, né? Que vai ser feito, por exemplo, pela farmácia de manipulação. Ele traz quais são os produtos de cânhamo. Então, existe uma parte conceitual dentro do PL e depois vem a parte legislativa em si. Então, até o greenhouse, né, que todo mundo sabe o que é, ele vem aqui classificado como casa de vegetação. E aí ele abre aqui o PL como do cultivo da cannabis. É permitido o cultivo da cannabis desde que por pessoa jurídica. E aí, então, pessoa jurídica ou associação. Que mais em outro artigo ele vai dispor
especificamente com relação à exploração por associação. Então, quando fala aqui de cultivo, de acesso à planta, o projeto é direcionado exclusivamente à pessoa jurídica. E pessoa jurídica na forma de associação. A associação, ela é uma pessoa jurídica. O cultivo vai demandar uma série de requisitos, cota de cultivo, proveniência, caracterização de quimiotipo da planta, diversos tipos que direcionem critérios de segurança, bem como depois como devem ser produzidos os produtos, como vão ser armazenados, como vão ser distribuídos e diversas outras situações. Ele vai trazer a exploração do cânhamo, também para fins industriais, produção de fibras, etc. Contempla também a possibilidade de plantio por centros de estudos, né, por centros científicos, para que possam impulsionar os estudos sobre a planta, mas são as 3 possibilidades de cultivo efetivo que a gente vai ter: pessoa jurídica, os centros de pesquisa, a associação, incorporação da cannabis à farmácia viva do SUS, né? É esse um ponto importante. E com isso, a gente fecha quem pode produzir. Como eu falei no projeto, tem toda a parte de trânsito dessa planta e dos seus produtos, justamente para se evitar o que se fala muito e o que se falou muito na comissão do PL, o famoso desvio de finalidade, e ele trata medicamento e produtos de cannabis medicinal. Os medicamentos e produtos de cannabis medicinal de uso humano terão sua produção e comercialização autorizada por órgão sanitário, Anvisa. Os veterinários pelo MAPA. E assim, segue toda uma legislação que vem regulamentar o setor, como o deputado Paulo, da Farmácia Viva. Ele traz toda a regulamentação com relação à Farmácia Viva, para que possa elaborar produtos magistrais ou oficinais fitoterápicos. Então, toda a regulamentação da Farmácia Viva do SUS. Então, para a gente entender, conforme o deputado Paulo Teixeira veio e discutiu bastante com a gente, é um marco regulatório para exploração da planta por pessoa jurídica. Então, incorporar essa discussão do acesso pela pessoa física no PL nunca foi intenção do legislador. Nunca. Nunca. E não se teve porta para isso em momento algum. Nem em 2015 e nem agora com o substitutivo. E outro ponto que é importante a gente, pelo menos, comentar é que diversos outros projetos de lei que tratam, por exemplo, que contemplam o acesso à planta com a descriminalização da mesma e viabilizasse, então, o plantio pela pessoa física, todos esses projetos estão arquivados ou sem nenhum tipo de andamento, seja na Câmara ou seja no Senado. Então, ainda que a sociedade tenha feito um esforço de levar a discussão do acesso da pessoa física, infelizmente, o legislativo nunca direcionou nesse sentido. Em momento algum, teve um direcionamento legislativo dentro do PL, falando do PL, nesse sentido. Se conversou, se pleiteou, mas não teve nenhum movimento dos deputados, ou do relator, ou do presidente da comissão, para que fosse incorporado alguma regra nesse sentido. O que se defendeu sempre, aí respondendo uma das perguntas que o Thiago fez, com unhas e dentes, foi o acesso da associação. Nunca as associações poderiam ficar de fora. E aí eu vou também tem um documento que eu gosto sempre de mostrar. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela foi provocada a se manifestar pela Anvisa sobre as questões de cannabis medicinal. Lá, nas consultas públicas, a Anvisa intimou a OAB, né, no bom sentido, né, chamou a OAB para discussão para que se manifestasse sobre isso.
Eu vou compartilhar a tela, pouca gente tem acesso a esse documento, que para mim deveria estar em todo lugar também. Esse aqui é o documento, que é o parecer da OAB, do Conselho Federal da OAB, que foi enviado para a Anvisa na época, em 2019, das consultas públicas. Então, aqui tem todo como que a OAB foi chamada a esta conversa, traz todo o histórico, que a gente sabe muito bem como que é o histórico de evolução, traz toda a evolução legislativa no mundo, traz, mas vamos lá para a conclusão, que ela é bem pontual. Olha só. Deixa eu só... Espera aí. Aqui. Então, a OAB vem manifestar publicamente o apoio institucional à regulamentação do plantio, da cultura e da colheita da cannabis, exclusivamente para fins medicinais e científicos, nos termos do parágrafo 2º, parágrafo único do artigo 2º da Lei de Drogas, que é o grande ponto, permitindo que associações e pessoas necessitadas possam participar de todas as etapas da produção. Então, esse parecer da OAB é muito pouco divulgado, mas ele foi enviado para a Anvisa e ele é público. Então, existe um direcionamento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil neste sentido. Está aqui. Todas as etapas da produção. Pessoas físicas, né? Pessoas necessitadas e associações. Direciona que a OAB ingresse na famosa ADIM 5708, que está parada sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que também tem o objetivo de abordar esse tema, e pede que a OAB, em todas as suas subseções também, direcione discussões sobre política pública de drogas e sobre cannabis medicinal. Está aqui. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse parecer, também posso disponibilizar para vocês, porque é bem interessante, traz todo o histórico com relação da cannabis, muita citação de experiência em outros países, é bem interessante para quem quiser ter conhecimento. Augusto, você me chamou? Diga. Bem-vindo. Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu tenho habeas corpus. Eu sou um dos 300 privilegiados nesse país que conseguiram o acesso ao habeas corpus. A tese do meu habeas corpus foi a defesa da dignidade, direito à vida e direito à saúde. Né? Amplo e restrito. Existindo o tratamento, o Estado não pode se obstar a conceder o tratamento. Pois é. Na prática, isso continua não acontecendo. Vou explicar por quê. Vamos lá, é bom, vamos aí, traga seu exemplo. Parece que existe um medo grande da justiça de liberar os limites. Né? Eu recebi um limite X de plantas, né, para fazer o cultivo. Sim. E até é um limite alto, considerando as outras decisões que já tiveram nesse país. Né? Na prática, a dificuldade é grande. Né? A gente tem um número limitado de plantas para cultivar, o cultivo não é simples, custa caríssimo. Né? Eu pedi o acesso ao habeas corpus justamente para garantir que eu não tivesse interrupção do tratamento. Porque isso, no meu caso, eu tenho uma doença neurodegenerativa muito agressiva. Né? No meu caso, pode ser fatal. Em 2018, com tratamento convencional, feito à base dos medicamentos alopáticos, morfinas, opioides variados, 3 tipos de relaxantes musculares, ao todo eram 27 medicações, e mesmo assim eu cheguei a ficar no estado semi-vegetativo. E a cannabis conseguiu reverter esse quadro, né, e me trazer uma certa estabilidade. No entanto, atividades físicas que exijam esforço físico são extremamente difíceis para mim. Então, cultivar a planta não era a minha primeira opção, porque gera uma demanda física que eu não consigo, indivíduo, atender.
né? Então, eu pensei 1000 vezes em outras formas de acesso. Antes do habeas corpus, eu pensei em tentar obter o óleo via SUS, tentar forçar o Estado a comprar o óleo importado, etc. e tal. E É aí, bom que você tá navegando e relatando todas as possibilidades que a gente vai abordar também, mas é isso mesmo. exato. Você analisou todas as formas de acesso ao tratamento. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria, que é a individualização da dose, né? Eu acompanhei todas as discussões do PL e todos os absurdos que foram ditos, e acho que o que faltou ali é entender que o tratamento com cannabis é individual. A dose que serve para o João não serve para a Maria, o que serve para o Augusto não serve para o Leonardo, né? Então, essas diferenças não foram abordadas e eles estão tratando o tratamento de cannabis como se fosse uma aspirina de prateleira que você toma uma ou duas e vai funcionar. E não é assim, né? Por que eu optei pelo habeas corpus e não por outras vias de acesso? Porque não existe no mercado mundial, em lugar nenhum do mundo, um remédio com a concentração de canabinoides que eu preciso, com o equilíbrio e com a diluição que eu preciso. Eu uso hoje um óleo com 18% de diluição, 11 de THC e 9 de CBD. E se tiver 12 de THC, vai fazer mal. Eu já percebi isso na minha prática no dia a dia, né? Então, existe uma grande dificuldade de dosificar, né? E essas limitações de quantidade de plantas e todos esses medos que existem acabam, na prática, continuam inviabilizando o meu tratamento. Não fosse a Soul Cannabis, eu estaria sem tratamento hoje, porque das 20 plantas que eu tenho direito a cultivar, eu consegui cultivar apenas 3. Por causa de clima, porque todo o conhecimento que eu tinha era apenas teórico. Eu fiz 2 cursos de cultivo antes de plantar, mas não havia prática, né? Tem as dificuldades físicas, eu uso um andador hoje, então tenho muita dificuldade de manipular as plantas. É impossível cultivar, impossível. Deveria ser. A sua dinâmica, as tuas limitações são impeditivas ao cultivo. São impeditivos ao cultivo, mas eu não tinha outra alternativa, já que não existia no mercado nada disponível, né? Então, eu sinto que o Estado, a proibição me empurrou para uma situação que eu não queria. Tanto que a primeira coisa que me perguntaram depois que eu recebi o meu... conseguiu o que queria? Eu disse, não, eu não quero plantar, eu quero acesso ao remédio. Plantar é difícil para mim, é complicado. Eu queria acesso ao remédio. Infelizmente, eu precisei de tudo isso, mas eu ainda sou um privilegiado, eu consegui. A minha pergunta agora relacionando ao PL. Vamos supor que esse PL seja aprovado, né? Existe risco de queda dos habeas corpus? Porque eu entendo que hoje a justiça está preenchendo uma lacuna, uma omissão do legislativo, né? E concedendo habeas corpus baseado nesses critérios. Né? Ainda não é suficiente. Quando houver uma regulamentação, eu entendo que a justiça vai dizer, bom, existe uma regulamentação, está fora da regulamentação, está fora da lei. E aí eu enxergo um risco real de perda de direitos, né? E no meu caso específico, eu penso muito nessa questão. Eu tenho que renovar meu habeas agora em novembro, eu quero derrubar a questão do número de plantas, até porque a minha doença é neurodegenerativa progressiva, então ela não melhora, né? A cannabis está fazendo um trabalho magnífico de retardar essa progressão, que nenhum outro tratamento antes conseguiu, e eu tenho isso muito bem documentado, 29 anos de combate a essa doença, né? E a questão toda é, no momento que houver uma legislação que a gente entende, que eu entendo que é falha, muito falha, né? Essas pessoas, esses 300 hoje, que são a ponta da lança, né? Eles podem ser prejudicados? Primeiro, obrigado pelo teu relato, porque o relato dos pacientes, por mais que eles tenham todo esse sentimento de dor, né, e de busca por um tratamento que não tem regulamentação, junto com as associações, né,
é a força motriz, foi o que levou o PL para cima. Tanto que as últimas reuniões do PL foram direcionadas, né, a entender a parte clínica e os efeitos efetivos com relação aos pacientes. Então, o teu relato, cai como uma luva em tudo isso. Outro ponto que é importante. Quando a gente fala de decisão judicial, a gente tem um critério que é o de imutabilidade a partir do momento que ela passa por trânsito em julgado. Então, se a gente tiver decisões judiciais com trânsito em julgado, essas decisões, no meu entendimento, e eu acho que aí da grande maioria dos advogados, elas vão se tornar imutáveis. Por quê? Direito constituído, não é nem adquirido, é um direito constituído. Eu passei a ter uma salvaguarda judicial para alguma conduta. Qual? Também falo, não importa. Você foi no judiciário, bateu as portas do judiciário, todo o processo chegou ao seu fim, né? Toda a discussão chegou ao seu fim, e aquela decisão garantidora de um acesso ou do que quer que seja, tem o rótulo, né? Ela fica rotulada pelo trânsito em julgado. Transitou em julgado, eu tenho a minha também, tá latindo aqui, ó. Eu tenho transitou em julgado, isso. Transitou em julgado, não se altera o conteúdo de uma decisão judicial. Não se altera. O que pode ocorrer, e aí sim a gente tem que analisar, e analisar caso a caso, os efeitos dessa regulamentação para os processos em andamento. Com certeza vai bater essa discussão nos habeas corpus. É certeza, é fato. Se a mera expectativa de direito já faz com que essa discussão apareça, imagina com esse PL aprovado. Tá? Sim, mas eu quero uma questão que eu, por exemplo, o meu habeas corpus ele foi dado com um limite de 1 ano. Isso que eu ia justamente te perguntar. Quando você fala renovar o habeas corpus, eu queria entender isso. Por quê? Eu tenho um caso muito parecido, que é o seguinte. O juiz determinou, né? Pediu nada, o juiz ele determinou que semestralmente a mãe, aí no caso de uma criança, informasse como que está sendo o cultivo e produção, então um relatório dela, e ele quer semestralmente um relatório médico também demonstrando a evolução da criança. Efeitos colaterais, se evoluiu, se não evoluiu, se ganhou qualidade de vida. São 2 relatórios até que simples, mas semestralmente. Mas o juiz fala o seguinte, semestralmente, até o trânsito em julgado. Então, esse processo agora está no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aqui de São Paulo, e foi julgado agora, e ele está exatamente no prazo de 15 dias, né? Vamos colocar assim, para ficar bem simples, para transitar em julgado, para ter o carimbinho de certidão de trânsito em julgado. Ou seja, esta regra de prestar informações semestralmente vai cair com o trânsito em julgado. Pelo que você está me falando, o teu contempla uma outra obrigação, né? O meu transitou em julgado já. Né? Então essa regra de prestar informações, na verdade, estava na decisão. Então, transitou em julgado, mas você continua vindo aqui. É isso. Para mim, não tem nem lógica, né? Porque imagina o seguinte, né? Você vai lá diante da justiça e prova que tem uma doença degenerativa progressiva, é aposentado por invalidez permanente aos 42, entrega um histórico médico de 28 anos de comprovação da evolução dessa doença. Sim. Né? Tem a decisão favorável, tem uma decisão. A decisão favorável, né? Tudo ficou provado que é uma doença progressiva e mesmo assim o juiz vai lá, não, limite a 1 ano. Daqui a 1 ano tu volta para a gente ver o que acontece. Não faz nem sentido na minha lógica. Não. Isso, então, aí agora... Parece que é medo. Parece que é medo que a justiça tem de encampar nessa seara. O Thiago tinha feito uma pergunta que é muito próxima da sua, então a gente vai consolidar isso. Olha que interessante. Tudo isso, no meu ponto de vista, e como advogado, e que gosta também muito dessas matérias constitucionais envolvendo direitos e acesso à saúde, a gente tem que entender que é um amadurecimento do tema
Augusto, é difícil para o judiciário realmente encarar algumas situações. Por exemplo, medicamento que custa R$2 milhões para aquela AME, né, para atrofia muscular. O judiciário pega, decreta o plano de saúde, ou o Estado pega o remedinho, dá para a criança. Não importa o custo. E essa criança vai continuar sendo atendida, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS. Vamos trazer para a cannabis. O juiz está fazendo o quê na cabeça dele? Vamos entender. Está possibilitando que uma casa no meio de um bairro, no meio de uma rua, tenha uma pequena plantação de uma planta que, por anos, foi combatida por conta de uma política proibicionista. O juiz fala, putz, e se o vizinho começar a pular na casa do cara? Isso na cabeça do juiz, ele nunca vai falar isso, né? Mas, e se o vizinho começar a pular na casa do cara para roubar essa planta? Porque muitas vezes o juiz nem sabe o que é a flor, não se sabe o que é a flor. Da mesma forma, se você for querer discutir com o juiz, por exemplo, a espécie dela, para o juiz é cannabis, não importa qual, é cannabis, não importa qual é. Então, isso na cabeça do juiz ainda não tem, a gente não tem um processo de amadurecimento. Essa discussão no judiciário tem quanto tempo? Quanto tempo, salvo engano, acho que o primeiro habeas corpus efetivamente que desencadeou foi do doutor Emílio, do Rio de Janeiro, né? Quanto tempo faz que esse primeiro impulsionamento foi dado no judiciário? 4 anos? É muito pouco. Então, essa tua frustração com relação à tua decisão, ela é comum, eu também teria, e como essa senhora também teve. Nossa, mas a cada 6 meses eu tenho que ficar fazendo relatório? Tem, por quê? Porque o juiz mandou. Não tem outra, não tem como discutir, não tem como argumentar. Ele está dando a possibilidade de uma pessoa, querendo ou não, ter dentro da casa dela uma planta que ainda é proibida. Então, essa discussão, essas loucuras que o judiciário vem fazendo com relação ao plantio individual, decorre de um amadurecimento. Essa questão vai amadurecer no judiciário. Eu tenho alguns casos que, como eu, por exemplo, combati esta questão do número de plantas. Relatório de um agrônomo. Relatório... Eu inclusive, tive pragas no meu cultivo. Então, imagina. Pragas no meu cultivo. Então, eu perdi uma parte das minhas plantas. Então, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, se eu não tivesse o apoio de uma associação, porque graças a Deus eu tenho, se eu não tivesse o apoio, a minha vida ia estar em risco. Né? Eu estou no Rio Grande do Sul. Eu estou no Rio Grande do Sul. Aí é uma planta de clima quente. Sim. Né? A gente vai observar a origem da planta lá na Ásia, no Afeganistão, na Índia. Sim. Né? São climas quentes. Aqui, e úmido. E úmido. Aqui dentro da minha estufa, hoje estava 9 graus. Né? Então, a planta trava nessa temperatura. Então, é uma Você falando luta. da estufa, então, assim, vamos só... Assim, o judiciário é isso, é uma questão de amadurecimento. Os juízes não sabem como lidar. Mas a vida não espera. Sabe... o juiz não sabe, nem da flor. Ele não tem ideia de quantas flores ou quantas gramas precisa para produzir tantos ml. Exato. Para quantos ml de óleo, diluição, concentração. Isso não se chegou no judiciário, é difícil chegar. Então, por isso, quando eu falo para a gente entrar, chegou um comentário aqui, habeas corpus precisa ser bem fundamentado. Não dá para bater as portas do judiciário com qualquer coisa. Porque vai tomar na cabeça. E jurisprudência negativa também é ruim. E atrapalha. Então, isso é importante. Você falou de uma questão da estufa, e eu lembro de um caso que para mim foi emblemático, tá? Também para uma mãe carente, nós conseguimos o habeas corpus para ela. Ela passou, então, a ir atrás de como viabilizar o plantio, viabilizou nesse famoso cultivo indoor, né? Uhum. E aí, um dia, falando com ela falou, doutor Leonardo, mas está difícil. Eu falei, por quê? Questão de praga, algumas plantas morreram, e ela falou o seguinte, agora eu estou com um problema que eu não estou conseguindo, olha que impactante, eu não estou conseguindo mais pagar a conta de energia elétrica. Acontece a mesma coisa aqui. Eu preciso desligar a geladeira, eu estou precisando fazer
ter algumas outras alternativas, porque eu não consigo mais viabilizar o cultivo indoor. E aí, então, a gente volta para a tua primeira fala, né? Quando você pediu para a gente conversar. É exatamente isso. Se eu não tenho acesso, eu coloco a garantia do direito do acesso à planta, coloca a pessoa em risco com relação à sua dignidade de ter um produto dentro da casa dela, pronto para consumir, que é o alimento. Então, ela tem a planta, mas deixa de ter uma geladeira para conservar o alimento. Olha o nível de loucura que a gente enfrenta, porque isso para mim é loucura, né? Em todo esse processo envolvendo a cannabis. Não é lógico. Não é lógico, mas eu prefiro sempre encarar que faz parte de um processo natural de amadurecimento. Você, Augusto, e um pouquinho antes de você entrar, eu já tinha falado isso também. Quem tem dor, quem tem uma limitação física, quem tem ansiedade de não conseguir, por exemplo, colocar a cara na rua para ir trabalhar, quem está com depressão, trancado dentro de um quarto, né, que é essa dor da alma aí, essas pessoas, elas querem tratamento, elas querem acesso, elas não querem que a discussão amadureça. Você fez certo, você foi defender o seu direito por habeas corpus, está lutando para conseguir a sua produção, mas é o segundo caso que vem me falar, pô, eu não consigo agora pagar a conta de energia. Olha o que o Estado está fazendo com as pessoas. Na defesa que eu fiz da cannabis medicinal na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, foi justamente nesse sentido. Enquanto o Estado se omite naquilo que é obrigação dele, ele expõe toda a coletividade ao risco. Então, quando ele se omite ao legislar sobre cannabis medicinal e os produtos, ele está colocando a sua população distante de um tratamento. Há juristas que defendem que o Estado aí está cometendo um crime contra a sua população, quando ela se omite de legislar. Isso com relação aos produtos. Com relação à planta, por exemplo, como você está relatando, você precisa da planta, você precisa vaporizar, você precisa desse acesso efetivo para ter qualidade de vida. Então, quando o Estado, além disso, expõe a população ao risco de ter algo proibido dentro de casa, que aí é a planta, também o Estado teria que ser responsabilizado por isso. A gente está falando de acesso à saúde, eu não estou falando de acesso a um comprimido de uma droga que traz efeitos desastrosos para uma família. Sim, a gente está falando de acesso à planta dignidade, que, bem consumida para efeitos medicinais, traz qualidade de vida para aquela população ou para aquela fatia da população que precisa. E o Estado não pode negligenciar com relação a isso. Por quê? Dei o exemplo da AME. A AME é uma doença neurodegenerativa também, que, assim, acho que é 1 em 1 milhão de pessoas que fica sujeita a ter essa doença. Cannabis, pelo último levantamento feito dentro do PL, a gente tem uma possibilidade de 77 milhões de pessoas no Brasil estarem sujeitos à prescrição de produtos de cannabis. 77 milhões. Praticamente 1/3 da população. Então, o governo aí, nas 3 esferas, legislativa, judiciária e executivo, quando ele nega, quando o judiciário fica inerte, não decide, inventa decisões protelatórias para não decidir, quando o legislativo não impulsiona a discussão sobre a planta, que aí é política de drogas, acesso à planta pela política de drogas, não regulamenta o produto de cannabis para fins medicinais, e quando o executivo
também naquilo que ele poderia fazer, que é dentro da Anvisa e os órgãos administrativos, viabilizar uma discussão ampla, viabilizando com que as pessoas passem a ter acesso de alguma forma, dentro de cada competência, o Estado está prejudicando seu cidadão, o Estado coloca o cidadão em risco, o Estado coloca o cidadão em risco que precisa, por exemplo, da vaporização, que é um dos tratamentos possíveis, ele coloca em risco a pessoa, porque se você tivesse que vaporizar, você ia estar indo na mão de quem? Do tráfico de drogas. Você ia estar dentro da política de drogas. E que é um outro sabe? ponto Então, que a PL é uma falha, loucura. né? É um outro ponto que a PL falha. Porque a PL, se eu não me engano, ela especificamente ela proíbe fumígenos. Sim. Então, eu não teria acesso, pela nova PL, a isso aqui. Não. Que é essencial para o controle. Porque, não assim, teria. Por isso que o teu habeas corpus tem uma chance tremenda de prevalecer. O PL, Mas vamos voltar então um pouquinho para a Anvisa. As RDCs da Anvisa, tá, falam forma de administração oral e nasal. Está regulamentado desta forma na RDC da Anvisa. Forma de administração oral e nasal. Só que nós já sabemos que alguns médicos prescreveram pomadas, ou seja, uso tópico, que não está na RDC e que a Anvisa aprovou. Então, esses pacientes que tiveram a prescrição de pomada, né, ou seja, pomada, uso tópico, esses pacientes, então, passaram a importar de uma forma tranquila. O que eu quero... Por que eu dei esse exemplo? Porque é assim, Augusto, o judiciário também e os órgãos administrativos do Poder Executivo, no caso a Anvisa, eles também precisam dessas evidências. O Brasil é um nenezinho ainda nessa discussão. Não estou falando que o trabalho do professor Carlini, do padre Ticão, de tantos outros cientistas que estão, né, de médicos, que estão impulsionando a discussão, que trabalham com isso há 10, 15, 20 anos, tem que ser desprezado. Não é isso. Mas nessa discussão legislativa, a Anvisa regulamentou isso em 2019. A 335 é de 2020. O PL é de 2015, que foi restabelecida. A comissão para discutir esse PL foi de agosto de 19, com a implantação da comissão e trabalhos efetivos, acho que começou em setembro. Tá? Então, o que esses órgãos precisam? De amadurecimento da matéria. Eles precisam ver o teu resultado efetivamente, não só o seu, de outros pacientes. Eles precisam saber se antes 100 médicos prescreviam, hoje 1.000 médicos prescrevem, pela última estimativa, 1.100 e alguma coisa, pela última estimativa. Antes a Anvisa tinha 2.000 pedidos, hoje tem 18.000. A Abrace... a importância de eventos como esse, né? Para levar o conhecimento, a Abrace teve um salto. Salvo engano, a Abrace deu um salto de 2.000 pacientes atendidos para algo em torno de 17.000 em menos de 3 anos. Então, essas evidências, essas provas sociais são importantes para que o juiz tenha coragem de dar um habeas corpus, de conceder um habeas corpus, faz com que o legislativo, os deputados que queiram impulsionar, tenham força, tenham amparo social. Por mais que os partidos tenham feito diversas manobras para afastar alguns deputados, ou pior, aquele que votou contra hoje está com o processo administrativo de expulsão do partido, à beira de uma eleição. Isso também, para a carreira política, a gente tem que respeitar, daquele deputado, é péssimo. Como nós tivemos também estados que não foram representados no PL, né, dentro da comissão, tem de tudo, mas é um processo de amadurecimento. O Brasil, neste aspecto, é nenê. Então, a tua dor é importante, mas é difícil que a gente crie essa prova no judiciário, no legislativo. No executivo, então, nem se fala. No executivo federal, a gente não sabe nem mais o que nos governa hoje. Então, imagina levar uma discussão dessa
para dentro do executivo hoje. Digo mais, se essa discussão dentro da Anvisa tivesse ocorrido hoje, talvez nós não tivéssemos nem as RDCs. Então o que a gente tem que entender, até para que a gente possa responder perguntas e não prolongar muito, faltam 10 minutos aí. O que a gente tem que entender hoje, o PL é um avanço. A forma que o PL foi apresentado, até da forma que ele foi discutido, é um avanço. A gente tem que entender como um avanço. Por mais que tenha uma carga em cima das associações, no sentido de que elas começam a ficar preocupadas de que não irão conseguir assumir aquela obrigação do jeito que está ali, é um avanço. Eu tenho falado o seguinte, calma, associação. Deixa ver se vai ser aprovado dessa forma. Se for, vamos provar no judiciário que existem outros métodos de fabricação do produto que podem conferir também eficácia e segurança ao produto final. Porque até porque essas limitações que foram colocadas, do meu ponto de vista, afetam a autonomia médica. No meu caso, a minha doença, ela tem 300 casos registrados no mundo. Então, ela é ultra rara. Né? É ultra rara. Existem poucas evidências da evolução dessa doença, porque eu sou a pessoa no mundo que mais viveu com ela. Então, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Né? E o tipo de movimento involuntário que eu tenho, eu sou tipo cosplay de bonecão de posto. Né? É incontrolável. Desculpa dar risada, é que você fala de uma forma tão à vontade. Tem que ter humor, senão a gente não aguenta. A vaporização é essencial para o controle desse movimento, porque o óleo não atinge o mesmo resultado que a vaporização. Né? Então, esse tipo de limitação, no meu ponto de vista, tem um viés muito preconceituoso, um viés racista, um viés de que fumar é feio, mas o óleo é bonitinho. Sim. CBD pode, mas THC é do demônio. Tanto que toda a discussão inicial, tudo que se fala e tudo que se criou é em volta do canabidiol. Aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo impulsionava uma hashtag que não era nem de cannabis medicinal, não era nada disso, era canabidiol cura. Se vocês procurarem essa hashtag, aí eu sou muito ruim para essa busca, né? Mas era ao que os deputados favoráveis na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo impulsionavam, era canabidiol cura. Parece que só o canabidiol é benéfico. Tá? Então, só para a gente concluir, Tiagão, é um amadurecimento. Né? Que discussão salutar. Essa discussão precisa de amadurecimento. Amadurecimento social. Sociedade vai impulsionar essa discussão para dentro do judiciário, porque vai ter necessidade, leva para o judiciário, dá segurança para quem quer legislar e pressiona o executivo a fazer o que tem que fazer. Mas isso não dá para acontecer em 2 anos. Não dá. A gente precisa entender isso. A gente não pode gerar uma expectativa de uma legislação ampla e que contemple todas essas variações neste curto período de tempo. Não dá, Augusto. Eu entendo a sua dor, porque eu sou um advogado que trabalha com direito médico e da saúde. O meu dia a dia é o mesmo do médico. Eu convivo com o doente, eu convivo com o paciente, eu convivo com hospitais e laboratórios, então eu sei o que é isso. Eu não sou alheio à dor do paciente, mas quando eu trago isso para o direito, infelizmente, o direito não anda com essa rapidez. Essa discussão não chega com essa rapidez e se o PL frustra alguns anseios, eu tenho certeza que também, por outro lado, ele contempla outros. E o direito é isso. Né? Amanhã a gente vai discutir. A associação não conseguiu produzir da forma que o PL determinou. Vamos brigar. O acesso à flor para vaporização em determinados casos passou a ser essencial. Vamos impulsionar essa discussão, vamos ampliar para chegar. A gente deu um exemplo também antes de você entrar. Portugal agora tem um invólucro na farmácia com flor. Mas há quanto tempo essa discussão está lá? É isso que a gente tem que entender. Não vamos depositar em um PL
a possibilidade de agregar todo mundo. Isso não vai acontecer. E se você entender que deve acontecer, você vai ser um frustrado, em termos jurídicos e de direito. Tiago, desculpa me estender. Libere minha tela, por favor. Obrigado. Que discussão interessante, salutar, fomentando o debate, trazendo o contraditório, a perspectiva do direito, a perspectiva do paciente, como é fundamental a palavra do paciente nesse contexto de discussão.